Olá, queridos lindos, bem-vindos à aula número 2 deste Masterclass Libertando o Seu Crescimento. Gente, é um prazer imenso ter você aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, eu tenho, esse é o meu propósito, tá bom? Esse é o meu propósito, é ajudar você a transformar a sua vida. Eu já estive lá com as mesmas dores que você provavelmente está tendo. Se você está aqui, é porque você tem áreas da sua vida que está bloqueada, que não vai para frente. Mas eu tenho a chave para você desbloquear tudo isso. Foram anos e anos de experiência, lendo, colocando em prática. E eu vou jogar tudo aqui para você. Você precisa prestar atenção nas informações que eu vou estar passando, tá? Vai digerindo aos poucos, mas, gente, você vai conseguir. Vem comigo, vamos focar, né? Hoje eu quero falar da relação entre o co-criar da sua vida e o presente momento, tá bom? Eu quero explicar isso para você, qual é a relação desses dois, o presente momento e o co-criar da sua vida de uma maneira deliberada, da maneira que você quer. Então, eu vou explicar para você. Olha, hoje eu quero abrir a sua mente para um reino de uma realidade transformadora e que funcionará em um nível mais profundo e diferente. Co-criar a vida dos seus sonhos envolve abraçar uma consciência maior de si mesmo e de quem você é neste mundo e também, queridos, outros mundos. Se você quiser co-criar a vida dos seus sonhos e viver uma realidade extraordinária, curando o seu corpo, criando novas oportunidades que você nunca poderia nem ter imaginado antes e ter experiências transcendentais, místicas, você precisa primeiro dominar o conceito do presente momento, o eterno agora. Olha, fala-se muito sobre estar presente ou estar no agora nos dias de hoje, não é verdade? Embora a maioria das pessoas entendam o básico do que isso significa, basicamente não pensar no futuro ou não viver no passado, eu quero oferecer a você um complemento. Vai exigir que você vá além do mundo físico, incluindo o seu corpo, a sua identidade e o seu ambiente, e até mesmo além do seu próprio tempo. Aqui é que você transforma a possibilidade em realidade. Olha, afinal, se você não ir além de quem você pensa que você é e da maneira como você foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida, um novo destino para você. Então, olha só, em um sentido muito real, você tem que sair do seu próprio corpo. Você tem que sair do seu próprio caminho, transcender a memória de si mesmo, transcender a sua identidade e permitir que algo novo, algo maior, algo místico assuma o controle. Neste curso, queridos, eu vou mostrar para você como isso funciona. Mas, primeiramente, eu quero dar uma olhada, eu quero mostrar para você como seu cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do seu cérebro é ativado, queridos, ele cria uma mente. Você deve estar pensando, Vanessa, como assim? Eu já vou explicar. Olha só. Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, a sua mente é um cérebro em ação. Cérebro em ação? Você deve estar me perguntando. Olha, por exemplo, você tem uma mente específica para dirigir o carro. Você tem outra mente específica para tomar um banho. Você tem uma mente diferente quando você canta uma música, ouve uma música.
Você usa um nível específico de mente para executar cada uma dessas funções complexas, porque provavelmente você já praticou essas tarefas milhares de vezes. Então, o seu cérebro liga de uma maneira muito específica sempre que você faz cada uma dessas atividades específicas. Quando o seu cérebro está em ação, enquanto você dirige um carro, por exemplo, você está, na realidade, ativando uma sequência, um padrão de combinações, um padrão de combinação de redes neurológicas específicas. Essas redes neurais são simplesmente agrupamentos de neurônios que funcionam juntos como uma comunidade, assim como um programa de software, um programa que você instalou no seu computador, quando você atualiza o seu telefone, porque você já realizou essa função muitas vezes, entendeu? Então vocês têm um programinha na sua mente, tem um programinha, né, que fica rodando ali. Em outras palavras, os neurônios que se disparam juntos para realizar as tarefas, né? Eles ficam conectados, agrupadinhos. Conforme você escolhe conscientemente realizar a tarefa, por exemplo, de dirigir o seu carro, o seu veículo, poderíamos dizer que você está selecionando e instruindo automaticamente os neurônios em seu cérebro para ligar, para criar um nível de mente. Na maior parte, queridos, o seu cérebro é um produto do passado devido a isso. Ele foi moldado para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu, que você experimentou até agora. Aprendizagem, queridos, do ponto de vista neurocientífico, é quando os neurônios em seu cérebro se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas. E essas conexões então, se reúnem em redes neurológicas tridimensionais super complexas. Pense então na aprendizagem como se o seu cérebro estivesse sendo atualizado, da mesma maneira que você atualiza o seu celular, que você atualiza um programa no seu computador. Quando você presta atenção ao conhecimento ou à informação, isso faz sentido para você, o que acontece? Essa interação com o ambiente deixa impressões biológicas no seu cérebro. Quando você experimenta algo novo, os seus sentidos escrevem a história neurologicamente em seu cérebro e ainda mais, os neurônios se unem para fazer conexões ainda mais enriquecedoras, atualizando seu cérebro ainda mais. As experiências não apenas aumentam os circuitos cerebrais, mas também criam, queridos, olha só, emoções. Como vocês viram na aula anterior, as emoções, o que é que elas são? Vocês lembram? Elas são resíduos químicos das experiências anteriores. Quanto mais forte for a emoção de um evento em sua vida, ou seja, maior será a experiência deixada, né, que deixa uma impressão bem duradoura no seu cérebro. Quanto mais você repete um pensamento, ou uma escolha, ou um comportamento, uma experiência, uma emoção, mais esses neurônios se ativam, se conectam e mais eles manterão um relacionamento de longo prazo no seu cérebro. Ou seja, eles se tornam mais fortes, mais unidos. Uma vez que os seus sentidos, os
ligam ao ambiente externo, entendeu? E registram neurologicamente a narrativa em seu cérebro quando você experimenta um evento emocional altamente carregado, bom ou ruim. Este momento fica gravado neurologicamente em seu cérebro como uma memória. Portanto, quando uma experiência muda como você normalmente se sente quimicamente e aumenta a sua atenção para aquilo que causou, você associará uma pessoa, uma coisa ou um local onde o seu corpo está em um determinado momento e lugar. E é assim, meus amores, que você cria memórias ao interagir com o mundo exterior. E é seguro, no entanto, dizer que o único local onde o passado existe realmente é no seu cérebro e no seu corpo. Agora, continuando, eu quero que você entenda como o seu passado se torna o seu futuro. Por que que a tua vida não sai do lugar? Por que que você está vivendo sempre mais do mesmo? Por que que nada vai para frente? Por que que está tudo bloqueado? Eu vou explicar para você. Agora, nós vamos dar uma olhada mais de perto no que acontece biologicamente, ou seja, bioquimicamente, dentro do seu corpo, quando você tem um pensamento ou quando você sente uma emoção. Eu amo essa parte, né? Eu sou farmacêutica, me formei em farmácia, então eu sou fascinada por esses químicos que nós produzimos no nosso corpo. Olha só, quando você pensa um pensamento ou tem uma memória, uma reação bioquímica começa em seu cérebro, fazendo que ele libere certos sinais químicos. E assim, os pensamentos imateriais literalmente se tornam matéria. É aqui que os seus pensamentos se tornam mensageiros químicos. Esses sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Uma vez que você percebe que você está sentindo de uma maneira particular, se sentindo de uma maneira particular, você gera mais pensamentos iguais aos que você está se sentindo. E então, você vai liberar mais substâncias químicas no seu cérebro, da maneira que você está se sentindo. Libera mais dessas substâncias químicas no seu cérebro para fazer você se sentir mais da maneira que você pensa. Por exemplo, se você tem um pensamento de medo, você começa a sentir medo. Você sente o medo, você pensa algo que lhe dá medo e você sente o medo. No momento que você sente o medo, esta emoção vai influenciar você a ter mais pensamentos amedrontadores. Esses pensamentos desencadeiam a liberação de mais ainda produtos químicos no seu cérebro e no seu corpo que fazem que você continue sentindo mais medo. E a próxima coisa que você sabe é que você é pego em um ciclo viciante, onde o seu pensamento cria um sentimento, o seu sentimento cria mais pensamento e um alimenta o outro e vai ficando cada vez maior. Então, queridos, se os seus pensamentos são o vocabulário do seu cérebro e os seus sentimentos são os vocabulários, né, do seu corpo, o ciclo de como você pensa e sente torna-se um estado de ser. Então, todo o seu estado de ser está onde? No passado. Entendeu, queridos? Quando você dispara
e conecta os mesmos circuitos do seu cérebro repetidamente, porque você continua tendo os mesmos pensamentos, você está conectado com seu cérebro aos mesmos padrões. Como resultado, o seu cérebro se torna um artefato do seu pensamento anterior e com o tempo, gente, você fica mais e mais automaticamente pensando da mesma maneira. Ao mesmo tempo, à medida que você sente as mesmas emoções repetidamente, já que, como eu acabei de explicar, as suas emoções são os vocabulários do seu corpo e o resíduo químico das experiências passadas. Então, gente, você está condicionado a viver aonde? No passado, devido a todas essas reações químicas que acontecem no seu corpo. Então agora nós vamos ver o que isso significa para você no seu dia a dia. Porque a sua vida, por que a sua vida não muda? Por que nada dá certo para você? Então, dado o que você acabou de aprender, né, sendo os seus sentimentos e emoções produtos químicos finais dos eventos passados, que você vive no momento no passado, em que você, logo que você acorda pela manhã, por exemplo, e você busca as mesmas sensações, né? Você está começando o seu dia no passado, quando você está sempre fazendo o mesmo. Então, quando você começa a pensar sobre os seus problemas, esses problemas estão ligados às memórias e às experiências do passado, das pessoas que você interagiu, com as coisas diferentes, com os momentos, com as coisas que você viveu, né? Certos momentos, certos lugares, né? E tudo isso, gente, tudo isso cria o quê? Sentimentos familiares mesmo, né? Como a mesma infelicidade, a mesma futilidade, as mesmas tristezas, as mesmas dores, as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações, as mesmas frustrações, né? Aquele sentimento de indignidade, de culpa, né? Se essas emoções estão conduzindo, gente, os seus pensamentos, você não consegue pensar além. Você está sempre pensando da mesma maneira, da maneira que você se sentiu no passado, né? Então, gente, olha só, se essas emoções familiares influenciam a escolha, né, do que você vai fazer no seu dia, os seus comportamentos, as suas experiências serão as mesmas, o seu comportamento serão os mesmos. E o que vai acontecer? A sua vida é sempre previsível. Nada de novo acontece. E é por isso que você não sai do lugar. Por isso que nada vai para frente. Você está nesse ciclo vicioso entre os seus químicos, os seus pensamentos, as suas emoções. É um ciclo de vício, né? Por exemplo, gente, depois que você acorda, né? Você desliga o alarme, você está deitado na cama, você vai checar o teu Facebook, o teu Instagram, o teu WhatsApp, o teu Twitter. Eu tinha mania de fazer isso. Pega os seus e-mails, né? Vai ler sempre as mesmas coisinhas, né? Vai no banheiro, vai fazer xixi, fica lá sentado, checando. Antigamente as pessoas iam no banheiro com jornal, né? Hoje leva o celular. Então, fica ali, sempre a mesma coisa, né? Fica perdendo tempo ali. Então, aí o que está acontecendo? Você está realmente lembrando, né, de quem você é, né, de como, reafirmando então a sua personalidade, que você não está insatisfeita com, e se conecta, né, com a sua realidade pessoal, passado, presente. E fica aquele ciclo. Aí você vai pro banheiro, você escova os seus dentes, sempre a mesma coisa, sempre, nada muda, sempre a mesma maneirinha ali. Se veste, vai pra cozinha, bebe um pouco de café, toma o seu café da manhã, né? Assiste um pouquinho de jornal, lê o e-mail, blá blá blá. E em seguida você vai pro trabalho, usando a mesma rota, né?
E chega lá, interage com os mesmos amigos do trabalho, né? E você passa o dia realizando praticamente as mesmas funções de ontem. Você pode até reagir, né, aos mesmos desafios do trabalho, com as mesmas emoções. Depois do trabalho, você dirige para casa, né? Você passa no supermercado ou você, né, compra uma comida para comer em casa. Enfim, aquela mesma rotina que você sempre faz. Ou você cozinha a mesma comida para o jantar, e assiste o mesmo programa de televisão. E assim vai, né? Então, você se prepara para dormir da mesma maneira de sempre. Escova os dentes exatamente como antes. Dorme do mesmo lado da cama, né? E você continua fazendo as mesmas rotinas, né? Indefinidamente, né? E se tornar um hábito. O hábito, o que que é? É um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes, né? Automáticos que você adquire por meio da repetição frequente. Basicamente significa que o seu corpo está onde? No piloto automático, executando uma série de programas que você inseriu. E com o tempo, o seu corpo se torna uma mente, né? Você já faz essas escolhas tantas vezes que o seu corpo sabe exatamente o que fazer. Você não precisa nem pensar mais o que você tem que fazer. O seu corpo já sabe o que fazer. Por isso que o seu corpo se torna uma mente. Você liga o piloto automático e fica inconsciente. O que significa que você vai acordar de manhã, na manhã seguinte, e essencialmente fazer as mesmas coisas novamente. Em um sentido muito real, o seu corpo está arrastando você para o mesmo futuro imprevisível. Por isso que você não sai do lugar, por isso que a tua vida não muda. Com base, né? Vai repetindo todo o seu passado novamente, aquele passado familiar. Você terá os mesmos pensamentos, você fará as mesmas escolhas, né? Que o levará, gente, aos mesmos comportamentos, né? E vai criar o quê? As mesmas experiências e produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você criou um conjunto de redes neurológicas conectadas no seu cérebro e condicionou emocionalmente o seu corpo para viver no passado. Este passado se torna o quê? O seu futuro. Vamos encarar a realidade. Você mantém a mesma rotina de ontem? Eu perguntei para você isso, né, a aula passada. Faz sentido, então, que o seu amanhã seja muito parecido com o de ontem. O seu futuro é apenas uma repetição do seu passado. Isso porque o seu ontem está criando o seu amanhã. Tá entendendo, gente? O que está acontecendo? Poderíamos dizer que a sua mente e o seu corpo estão no conhecido. O mesmo futuro previsível com base do que você fez no passado familiar. E naquele futuro conhecido e tão certo, não há espaço para algo novo. Na verdade, se algo novo acontece, se algo desconhecido acontece, né? Você provavelmente fica irritado com a interrupção da sua rotina. Antigamente eu era assim. Quando eu não sabia isso que eu sei hoje, de repente recebi uma visita inesperada na minha casa, bem na hora que eu tinha que gravar essa aula. Ah, mas que coisa! Poxa, deu tudo errado agora, eu tinha que gravar. Gente, pode ser uma coisa maravilhosa que o universo quer me dar, uma informação de um amigo, né? Mas eu fico presa na minha rotina, eu fico presa no que eu acho que tem que ser. O universo até quer me ajudar, mas não, eu não deixo. Então, gente, você provavelmente considera um incômodo, problemático e totalmente inconveniente quando você é interrompido, né? Você pode até dizer, pode voltar amanhã, esse não é o momento certo, né? O fato é que não há espaço para o desconhecido na sua vida tão previsível. Mas ser previsível, queridos, não é como o desconhecido funciona.
O desconhecido é desconhecido, ele é incerto, mas é também emocionante, porque ele ocorre de maneiras inesperadas que você não pode esperar ou antecipar. Então, eu lhe pergunto, quanto espaço na sua vida rotineira é previsível que você deixou aberto para o desconhecido? Olha, permanecer no conhecido, seguindo as mesmas sequências a cada dia, pensar os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas escolhas, demonstrando os mesmos hábitos programados, reciclando as mesmas experiências. Vai fazendo o quê? Reafirmando os mesmos sentimentos familiares. Você está repetindo o mesmo nível de mente indefinidamente. Com o tempo, gente, o seu cérebro fica automaticamente programado para fazer qualquer uma dessas sequências, em particular, com facilidade, sem nenhum esforço. Conforme cada uma dessas etapas individuais se fundem, né, com uma etapa mais completa, ter pensamentos familiares de uma experiência pode criar automaticamente a antecipação do sentimento da experiência. Se você prever a sensação de qualquer experiência, você ainda está no conhecido. Porque a ideia de ter uma reunião com aquela equipe de pessoas do seu trabalho, que você trabalha por anos, né? Pode fazer com que você automaticamente provoque uma emoção, né? De como será o seu evento futuro. Quando você puder prever a sensação deste evento futuro, porque você já teve experiências passadas suficientes, né? E já tornou essas experiências conhecidas. Você provavelmente está criando mais do mesmo. Então, gente, da mesma forma, se você estiver no programa automático, no piloto automático, e não puder prever as sensações de uma experiência em sua vida, provavelmente você hesitará de engajar-se nessa experiência. É ou não é verdade? Você está tão condicionado a viver sempre do mesmo. Se existe algo novo, você vai provavelmente pensar duas vezes. Será que é isso que você tem que fazer? Se você quiser transformar a sua vida? Então, gente, eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Então, gente, nós precisamos olhar para um aspecto do pensamento e do sentimento para ter uma visão completa do que está acontecendo com você quando você continua vivendo do mesmo estado, né? Então, eu queria que você entendesse isso. Queria que você entendesse isso. Por que que essa vida não vai para o lugar? O que está acontecendo com você quimicamente, neurologicamente? Por que que você está co-criando sempre o mesmo, né? Porque esse ciclo de pensamento e sentimento também, gente, isso é muito importante agora. Agora, presta atenção, se você deu uma dormidinha e acorda de novo. Este ciclo de pensamento e sentimento, acorda, gente. Agora, mais informação. Estou falando aí que eu já tô. Essa aula já está mais longuinha, né? Deu o quê agora? Até agora, mais ou menos, deu 32 minutos. Então, para um pouquinho, respira fundo, que eu vou te passar algo muito importante aqui agora, tá? Este ciclo, gente, de pensamento e sentimento também produz, sabe o quê? Um campo eletromagnético mensurável que envolve os nossos corpos físicos. Na verdade, nossos corpos, gente, os nossos corpos estão sempre emitindo luz, energia ou uma frequência. E vocês sabem que toda a frequência transmite uma mensagem, uma informação, uma intenção específica. Quando eu digo luz, gente, eu não estou apenas me referindo à luz que nós vemos, tá? Mas eu me refiro a todos os aspectos da luz de raios, incluindo raios X, raios X,
onda de telefone, celular, micro-ondas, né? Da mesma forma, nós também recebemos informações vitais transportadas em frequências diferentes. Portanto, gente, quando nós estamos sempre enviando e recebendo energia eletromagnética, portanto, queridos, nós estamos sempre enviando e recebendo energia eletromagnética. E é assim que funciona. Quando nós pensamos em algo, essas redes de neurônios que disparam em nosso cérebro, elas estão criando, gente, cargas elétricas. Quando esses pensamentos também causam uma reação química que resulta em uma emoção, bem como um sentimento, né, ou aquela emoção familiar, você está conduzindo novos pensamentos. Esses sentimentos criam, queridas, cargas elétricas. Eles se fundem com os pensamentos, que criam as cargas eletromagnéticas para produzir um campo magnético específico, igual ao seu estado de ser. Olha, pense nas suas emoções como energia em movimento. Quando alguém experimenta uma emoção forte, né, entre uma sala, por exemplo, a sua energia geralmente é palpável. Quando alguém entra numa sala, você sente a energia dessa pessoa. Todos nós sentimos. A energia é a intenção da outra pessoa, né? Você entende quando uma pessoa, quando ela tem raiva, quando ela está frustrada, você entende, você sente essa energia. Sentimos isso porque essas pessoas, né, que estão com raiva, estão frustradas, ou até mesmo você, elas estão emitindo um forte sinal de energia que carrega, gente, informações específicas. E o mesmo é verdade para uma pessoa muito sensual, né, muito sexual, muito sensual, uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, ou uma pessoa que tem uma energia calma e amorosa, né? Você sente isso. Todas essas energias podem ser sentidas. Como você pode esperar, emoções diferentes produzem frequências diferentes. As frequências, gente, de emoções criativas e elevadas, né, como o amor, como a alegria, como a gratidão, elas são mais elevadas do que as emoções do estresse, do medo, da raiva, porque elas carregam diferentes níveis de intenção e energia. As emoções são energias em movimento. Toda energia, queridos, é frequência. Toda frequência faz o quê? Carrega, transporta informação. Então, com base em nossos pensamentos, com base nos nossos sentimentos pessoais, nós estamos sempre enviando e recebendo informações. Portanto, se estamos recriando o passado, dia após dia, pensando os mesmos pensamentos, queridos, e sentindo as mesmas emoções, nós estamos transmitindo o mesmo campo eletromagnético repetidamente, enviando a mesma energia com a mesma mensagem. E é por isso que você não sai do lugar, por isso que nada muda para você. Do ponto de vista de energia e da informação, queridos, isso significa que as mesmas energias do passado continuam a transportar a mesma informação, que então continua criando o mesmo futuro. Por isso que não muda, tudo está a mesma coisa na sua vida. A nossa energia, então, é essencialmente igual à do passado. A única maneira de mudarmos as nossas vidas é mudando a nossa energia, é mudando o campo eletromagnético que nós estamos constantemente transmitindo. Em outras palavras, meus amores, meus queridos, né? Em outras palavras, para mudar
Em outras palavras, para mudar o nosso estado de ser, nós temos que mudar a forma com que nós pensamos, as formas, a maneira com que nós nos sentimos. Olha, queridos, repetindo o mesmo campo eletromagnético, enviando as mesmas energias, com a mesma mensagem, nada acontece. Do ponto de vista de energia e de informação, isso significa que a mesma energia do nosso passado continua a transportar a mesma informação, que então continua criando o mesmo futuro. Você está entendendo por que que nada vai para frente para você? Está entendendo? A nossa energia, então, é essencialmente igual ao do passado. E a única maneira de mudarmos as nossas vidas, queridos, é mudarmos a nossa energia, é mudar o nosso campo eletromagnético que nós estamos constantemente transmitindo. Em outras palavras, para mudar o nosso estado de ser, nós temos que mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Enviar a mesma energia com a mesma mensagem. É isso que a gente tem feito. É hora de parar com isso, porque senão a gente cria o mesmo futuro. Então, gente, se essas emoções familiares que você está sempre sentindo, né? Elas estão conectadas a uma memória de algum evento passado, né? Envolvendo uma pessoa, um objeto, em um determinado local, em um determinado tempo. Então, a sua atenção e a sua energia também estão lá. Então, como consequência, né, você está sugando a sua energia do momento presente e levando lá para o passado. Da mesma forma que você começa a pensar em todas as pessoas que você precisa ver, em todas as coisas que você precisa fazer, dos lugares que você precisa ir, das tarefas, né? Dos determinados momentos da sua rotina diária que você tem que estar fazendo, você está canalizando toda a sua atenção, toda a sua energia para um futuro conhecível, previsível. Eu vou colocar umas imagens aqui para você ver o que acontece, tá? Você vai estar vendo à medida que eu estou falando aqui. Toda a sua energia está completamente misturada com aquelas experiências conhecidas. E a sua energia está criando mais do mesmo. E o seu corpo e a sua mente, né, estarão fazendo as mesmas coisas, criando a mesma realidade. Então, quando você começa o seu dia tendo os mesmos pensamentos, né, fazendo as mesmas coisas, você está criando a mesma realidade. Então, queridos, como preparar a sua mente para um novo você, para um novo futuro? Então, meus amores, eu quero que você agora entenda, né, a pura energia positiva. Quais são os pilares, né? O que que a gente faz? A pura energia positiva, basicamente, ela ajuda você a cocriar a vida dos seus sonhos. Como? Usando a meditação para focar você aonde? No presente momento. Ela usa as meditações para limpar o seu passado, remover as crenças limitantes que o seu passado criou e vai trabalhar nas suas energias, vai fazer com que você se torne pura consciência, que você entre neste mundo, além desse mundo tridimensional, que é a pura consciência, que é a sua consciência superior, que você encontre o seu eu verdadeiro, encontre, queridos, o seu propósito, a sua intenção, o amor próprio, porque tudo se interconecta, né? Quando é o amor próprio, eu quero que você aprenda a criar energias de alta frequência. Nós vamos conversar mais sobre isso para você entender, né? Mas basicamente, queridos, a pura energia positiva, né? Ela ancora você no agora. Ela acende uma luz, a chama
da sua consciência superior. E ela, essa chama, essa sua consciência superior, essa luz que se acende em você, basicamente o que é que ela vai fazer? Ela vai deletar aquelas crenças limitantes. Ela vai simplesmente, gente, fazer com que você pare de viver no passado. Ela vai conectar você com o agora, ancorar você com o agora, né? Ela vai destruir, gente, tudo aquilo que limita você. E você vai descobrir o seu potencial ilimitado. Você vai descobrir o poder do agora. Você vai queimar, basicamente, todas as crenças que prendem você. Você vai destruir, né, essas redes neurológicas que estão infusas nos seus cérebros, né, que causam experiências, emoções negativas. A gente vai focar no agora, né? E quando você começa a focar no agora, a focar no presente momento, né, esquecer o passado, você vai estar criando um novo você. É neste momento que você emite energias de alta vibração, do amor próprio, de união, de conexão. Você pode então imaginar um novo você. Que quando você entra neste mundo da sua consciência superior, nesse mundo, nesse campo eletromagnético, que eu vou explicar mais e mais para você nas próximas aulas, né? Você vai então poder co-criar a vida dos seus sonhos. A pura energia positiva, o método PEP, né? Ele ajuda você a despertar esse poder do presente momento, o poder do agora, a basicamente queimar essas conexões neurológicas, esse vício que você tem, que você criou dos seus químicos que causam umas emoções, que você está tão viciado em produzir sempre do mesmo. Então é isso que a pura energia positiva faz com você. É essa transformação através das meditações, que você entra num estado, vou explicar para você, num estado, a sua mente emite ondas em um estado beta, num estado teta, que são as mesmas frequências da Terra, né? Então, eu vou explicar com mais detalhe tudo isso para você. Então, continua comigo na nossa próxima aula, tá? Que eu vou explicar para você como preparar a sua mente e o seu corpo para um novo você, para um novo futuro, tá? Esse é o tópico que da próxima aula que eu vou estar explicando para você. Gente, não perca, tá bom? Vai ser maravilhosa essa aula que eu tô passando para você. Eu vou estar explicando também, né, muitas outras coisas. Então, é muito importante que você não perca a nossa próxima aula. Ok, queridos? Então, espero você e até então, na aula número 3. Ok, meus amores? Espero vocês na próxima aula. E beijo no coração. E eu tenho tarefas para vocês, tá bom? Tem tarefas lá que vai estar sendo, que foi enviadas para você responder o questionário, para você refletir, ok? Beijo enorme e até a nossa próxima aula. Beijo enorme no coração.